Pensando bem, que combinação boa é café com teologia, não é verdade? E há poucos dias atrás eu dei início a uma série de tópicos relacionados à teologia contemporânea, principalmente a movimentos teológicos surgidos ou que ganharam força a partir do século XX. E hoje nós vamos falar sobre a teologia da libertação. Se você realmente quer estudar, você vai assistir esse vídeo até o final. Agora, se você é uma pessoa que se conforma com os limites que a sua denominação lhe impõe, se você é uma pessoa que aceita o preconceito que talvez o seu pastor fale sobre a teologia da libertação e nem sequer se dá o trabalho de investigar, de ler alguma coisa a respeito, aí provavelmente você não vai gostar desse vídeo. E a proposta do nosso canal também não é para aqueles que gostam de viver no cercadinho teológico e nem para aqueles que se conformam em viver numa bolhazinha eclesiástica. Esse não é a nossa proposta. A nossa proposta é de levar conhecimento a todos e todas que queiram de fato conhecer. E hoje eu quero mostrar para você a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É claro que é um tema muito profundo para a gente dar conta num vídeo, mas vamos falar de um modo conciso sobre esse importante movimento teológico e um movimento tipicamente latino-americano. Porque você sabe que a teologia depende muito da Europa. E durante séculos e séculos foi criada uma tradição eurocêntrica, como se a Europa fosse o centro e todas as outras partes do mundo devesse beber dessa água se quisesse saciar a sua sede. E não é assim, porque a Europa produziu grandes coisas, sem dúvida, mas a América Latina, a Ásia, a África também tem sua voz, também tem a sua vez e também tem muito o que nos ensinar. E é importante a gente conhecer o contexto no qual a teologia da libertação se desenvolveu. Ela é uma expressão teológica latino-americana, ela tem as suas origens ligadas ao terceiro mundo, que era um termo muito usado para os países e as regiões subdesenvolvidas na época da Guerra Fria, porque ela vem logo na sequência do Concílio Vaticano II, na década de 60, que é o ápice da Guerra Fria. Mas as origens da teologia da libertação remontam ao período da dominação do Brasil, da América Latina, pelos portugueses e pelos espanhóis. Teve dois religiosos que se destacam, você costuma sempre imaginar, né, que a evangelização na América Latina e no Brasil foi sempre violenta, mas tem exceções a essa regra, viu? Nem sempre foi assim. Por exemplo, o religioso Antônio de Montesinos foi um daqueles que lutaram contra a exploração que os espanhóis faziam nas terras indígenas. E também o religioso Bartolomeu de las Casas, que também se opôs e lutou em favor dos indígenas que estavam sendo exterminados na invasão europeia aqui na América Latina. A teologia da libertação é um fenômeno teológico, mas principalmente eclesiológico. É uma teologia prática, é uma teologia que se pretende refletir o dia a dia e refletir as relações que causam a exploração e a dominação dos menos favorecidos. Não é verdade a crítica de que a teologia da libertação romantiza a pobreza. Muito pelo contrário, quem romantiza a pobreza são as elites, inclusive eclesiásticas. Quem romantiza a pobreza são os setores mais conservadores que demonizam a teologia da libertação. E, na verdade, essa romantização da pobreza, ela atende a um projeto político e a um projeto de exploração para que o pobre continue pobre e para que o pobre não tenha condição de se ver pobre. E é cruel como setores do cristianismo justificaram a pobreza dizendo que ela era vontade de Deus para aquela pessoa. Não, a pobreza ela não é vontade de Deus. Assim como a riqueza, o acúmulo,
assim como a riqueza desenfreada também não é um propósito de Deus para ninguém. Não acredite na teologia da prosperidade. Aliás, esse seria um bom tópico. Se você se interessa, escreva aqui nos comentários Teologia da Prosperidade, que eu faço uma aula como essa falando sobre esse tema. Na verdade, o propósito de Deus é o propósito da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque por causa da injustiça, muitos padecem fome e sede literalmente. O texto lá de Coríntios, os que estão fracos, doentes e não poucos os que dormem, é porque não têm o que comer. Embora o seu pastor espiritualize essa passagem, mas ela não é espiritualizada dessa maneira. É falta de comida mesmo que está acontecendo ali. Um dia eu conto esse contexto para você, não é? Mas a pobreza ela deve ser denunciada e denunciada com seriedade, porque a pobreza é fruto de exploração, é fruto de desigualdade. E é essa a principal bandeira da teologia da libertação. A teologia da libertação ela não é formada apenas por católicos, ela é formada por protestantes também, como Rubem Alves, como Milton Schwantz, dois gigantes da teologia protestante brasileira que eram teólogos da libertação. Esse movimento ele surge logo depois do Vaticano II, porque esse concílio deu voz às igrejas periféricas, como, por exemplo, a América Latina. E há uma fase de preparação. A gente pode falar da teologia da libertação em 3 fases. A primeira fase é a fase de preparação, que vai de 1962, no início do Concílio Vaticano II, até 1968. E em 68 tem uma data que é chave para a preparação da teologia da libertação. Nessa data aconteceu a reunião do CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, que em 1968 se deu em Medellín, na Colômbia. E essa reunião ela é tão representativa porque ela é a primeira reunião do CELAM depois do Vaticano II. A igreja faz a histórica decisão da opção preferencial pelos pobres. A igreja se propõe a estar do lado dos pobres e não das estruturas de poder. Depois disso tem a fase de formulação entre 1968 e 1975, e nessa fase se destacam 2 grandes obras, a Teologia da Libertação, de 1971, do peruano Gustavo Gutierrez, e a Teologia da Libertação e a Teologia do Cativeiro, de Leonardo Boff, teólogo brasileiro, de 1975. E depois nós temos a fase de sistematização, em que esse conteúdo, a leitura bíblica, vai ser sistematizada, e ela acontece a partir de 1976, e aí tem as outras reuniões do CELAM, em 1979, em Puebla, no México, onde a igreja assume a necessidade de se converter como uma igreja dos pobres, uma igreja para os pobres, e essa decisão é feita em Puebla, em 1979, que é também uma proposta de libertação integral do ser humano. Certamente você ouve falar na sua igreja da libertação espiritual, da libertação da alma, mas essa não é a libertação que Jesus propõe. Essa é uma libertação dualista. O que Jesus propõe, a teologia deveria propor também, é a libertação integral, porque nós somos seres integrais. Nós temos parte psicológica, nós temos áreas espirituais, nós temos áreas físicas, humanas. E quando os discípulos falaram para Jesus despedir a multidão porque elas tinham fome, Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Então, é espiritualidade dar pão para quem tem fome, como diria o Gutierrez, é espiritualidade cuidar dos menos favorecidos, é espiritualidade cuidar daqueles que são explorados e denunciar essa relação de exploração. E, infelizmente, grande parte das igrejas evangélicas no Brasil apoiam um regime de exploração, apoiam um projeto político de poder que é explorador e que não visa
a classe trabalhadora, que não visa os menos favorecidos, e isso deve ser denunciado, porque o nome Teologia da Libertação surge pela percepção de que o continente, o subcontinente latino-americano, não precisava de progresso, e que progresso, na verdade, era uma ladainha, mas precisava se libertar do sistema que gerou a sua opressão e a sua exploração. E quando nós fazemos pouco caso dessa questão da exploração, da injustiça social, quando nós despolitizamos Jesus, nós temos um segmento capenga e um segmento que não tem a ver com o que foi proposto pelos profetas, que foi proposto por Jesus, que foi proposto pela igreja primitiva. Por exemplo, a denúncia do pecado em Isaías é o pecado da injustiça social. Jesus, em todo o tempo, se opôs às relações de poder do império, da religião do seu tempo, e Jesus sempre esteve ao lado do pobre, daquele que era explorado, e sempre humanizou essas pessoas que o nome sequer eram citados naquela cultura e naquela tradição. Jesus tem problema com os religiosos, não com as prostitutas, não com os publicanos, não com as pessoas menos favorecidas, mas o problema de Jesus é com os poderosos, principalmente os poderosos da religiosidade. Jesus nos chama para o engajamento, e Tiago nos diz que a religião aceita diante de Deus é cuidar do órfão, da viúva em suas necessidades. É claro que Jesus ele não era um líder político, é claro que Jesus não fundou um partido político, é claro que os partidos políticos devem ser refletidos, devem ser denunciados, devem ser apoiados quando assim o for, mas é claro também que Jesus teve essa preocupação e não há como não fazermos uma leitura que leve em consideração as questões políticas e sociais da época de Jesus e que devem ser levadas em consideração na nossa época. A teologia da libertação tem relações com outras teologias periféricas, como a teologia negra, como a teologia da mulher, como a teologia feminista, como a teologia do terceiro mundo de modo em geral. A teologia da libertação ela se opôs às muitas ditaduras que haviam na América Latina nos anos 60, 70, como, por exemplo, na Nicarágua, na Argentina, no Chile e no Brasil, dentre eles um grande nome de Dom Helder Câmara, que foi um grande lutador da teologia da libertação, um grande lutador contra a ditadura militar horrenda que teve no Brasil entre as décadas de 60 e 80. E o Dom Helder Câmara nos deixa frases e um testemunho tão inspirador quando ele diz, por exemplo, que a única guerra que se justifica é a guerra contra a fome e contra a injustiça. A teologia da libertação tem uma relação entre a política, a ética e o evangelho. É o evangelho sendo observado de modo ético, de modo revolucionário e de modo que venha a dar humanização para os explorados e para os menos favorecidos. No Brasil destaca-se o Leonardo Boff, destaca-se o Rubem Alves, o Milton Schwantz, o Frei Beto e tantos outros nomes ligados a esse movimento que com toda certeza tem muito que nos acrescentar, tem muito que nos instruir, e ainda que você não seja integralmente um adepto da teologia da libertação, se você estuda teologia com seriedade e tem lido o Novo Testamento de um modo sério e não um modo tendencioso, você não pode negar que as questões sociais, que as questões políticas, que as injustiças, elas são uma afronta contra Deus e são uma afronta contra a criação de Deus. Não caia nessa conversa fiada de que a pobreza é uma vontade de Deus, de que a exploração foi Deus quem quis, porque não. Ela é fruto da desigualdade e precisa ser encarada como tal. Também é importante a gente perceber o método da teologia da libertação, o ver, julgar e agir, né? Se inteirar da situação, fazer um julgamento do que está errado nessa situação e agir
para que essa situação seja devidamente mudada, devidamente transformada. E eu vou caminhando para o encerramento desse vídeo com uma frase muito importante que é: o mundo é mau e por isso foi abandonado. No pentecostalismo, nos ramos mais conservadores, se criou uma aversão ao mundo porque ele é mau, ele é considerado mau e por isso deve ser abandonado. E aí os pentecostais, que é um movimento de pessoas pobres, de pessoas menos favorecidas, e isso é muito legal, porém ele perde uma grande oportunidade de transformar a realidade dessas pessoas, porque ao invés de encarar o mundo mau, ele negou o mundo mau e se afastou dele. E na teologia da libertação, o mundo é mau, sim, é verdade, mas ele precisa ser modificado e não abandonado. Porque esse mundo foi criado por Deus e o sistema que o governa hoje é um sistema maléfico, mas nós não devemos simplesmente fugir dele, porque senão ele vai continuar cada vez mais maléfico e fazendo cada vez mais vítimas. O mundo é mau, mas nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a modificá-lo, somos chamados a transformá-lo. Antes de você criticar a teologia da libertação, procure ler alguma coisa séria de pessoas ligadas à teologia da libertação, como Gutierrez, como Boff, e também essa teologia é ligada à teologia política do Johann Baptista Metz, que tem um perfil teológico aqui no canal, depois você confere lá. E antes de eu encerrar esse vídeo, claro, quero pedir a sua inscrição, quero pedir o seu like, o seu compartilhamento desse conteúdo e convidar você a se tornar membro desse canal, ter acesso a conteúdos exclusivos e, além disso, fazer parte do meu grupo de estudos online. Grande abraço, fique bem, saiba que Jesus nos ensinou que nós nos encontramos com Ele quando nós procuramos no menos favorecido.